E foi um papo e tanto. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil. No dia 21 de maio, eu participei de uma live no canal do Presto. Estávamos lá conversando eu, o Presto e também o Rafael do canal Multiverso 38. Durante pouco mais de 2 horas de conversa, nós falamos sobre o fantasma, o desenvolvimento do personagem, as publicações do fantasma aqui no Brasil. E olha, gente, se não é a gente interromper a conversa porque a hora já estava avançada, tinha assunto para muito tempo. A conversa rendeu de tal maneira que muitas das perguntas que foram feitas ao vivo no chat não foram respondidas durante a live. Então eu assumi um compromisso com o Presto e com o Rafael de que iria gravar esse vídeo respondendo às perguntas dessa live. Então, se você quiser conferir a live antes de ver aqui as minhas perguntas, eu vou deixar o link para o canal do Presto aqui em cima para você poder ir lá e conferir esse bate-papo muito bacana sobre o espírito que anda. Vou aproveitar e vou explorar um pouco melhor algumas das perguntas que foram feitas e também vou comentar um pouco sobre os comentários feitos durante a live. Então, se liga aí. O usuário com o perfil intitulado Desenhista e Gibis BRU92 fez um comentário interessante. Ele falou assim: alguém sabe dizer se o uniforme do personagem teve mudança de cor ou sempre foi roxo? Se não me engano, já vi ele de uniforme vermelho, mas sei pouco dele. Como eu comentei na hora, né, o amigo desenhista Gibis, o fantasma originalmente era para ser cinza, era a decisão do Lee Falk, mas devido a um erro editorial, o fantasma acabou sendo colorizado como roxo, né? E isso rendeu alguns problemas, a gente comentou sobre isso na live, porque o Falk não aceitou muito bem essa imposição de uma cor que ele não tinha pensado. Só muitos anos depois é que ele vai falar sobre a cor roxa. Até a primeira vez que ele menciona a cor roxa numa história é na aventura O Maravilha Mascarada. Foi a primeira vez que Falk colocou nos quadrinhos, né, nas suas histórias, que a cor do uniforme que a gente via era o roxo. Então teve isso. Aqui no Brasil, realmente, ele foi publicado em vermelho durante algum tempo, principalmente pela RGE. Até teve um comentário do Detetive Santos, né, dizendo que o Fantasma Vermelho era italiano e os donos da RGE eram italianos, por isso teve uma influência. A ideia não é de todo descartável, o Santos, mas existe um detalhe. Em 1937 e em 39, o fantasma já estava aparecendo em vermelho aqui no Brasil, antes da RGE começar a publicá-lo. Tanto que quando você vai para a edição do Correio Universal, em 1937, no mesmo período que o Fantasma começou a ser publicado na Itália, o Fantasma ali também já aparecia em vermelho. Então, assim, eu não sei se não sei se a gente pode dizer que a RGE publicou o Fantasma em vermelho por influência dos italianos. Isso faz um certo sentido. Mas também é fato que o Fantasma já tinha aparecido em vermelho aqui no Brasil na edição de abril de 37 do Correio Universal. Já aparece uma indicação da cor vermelha. Depois, na edição de novembro de 37, ele volta a aparecer também na cor vermelha. Então, assim, talvez tenha sido mais uma concomitância do que uma influência propriamente dito. Nosso amigo Michel Cavalcante fez uma pergunta assim: com a alta de séries de grandes clássicos dos quadrinhos nos canais de streaming, assim como Sandman, entre outros, vocês acham possível que saia uma série do Fantasma? Olha, Michel, é um grande sonho que a gente tem atualmente, é ver o Fantasma ganhando uma série novamente, né? A gente teve aí alguns momentos em que o Fantasma esteve em evidência nos desenhos animados, mas isso já faz muito tempo. Uma das coisas que a gente pensa muito é que talvez o King Features possa vir a licenciar novamente o personagem. O fato é que o KFS está colocando os episódios de todas as suas animações no seu canal no YouTube,
talvez até como um teste de público. A gente já mandou várias mensagens para o King Features a respeito do assunto, sendo que a gente não obtém resposta. É possível? Sim, é possível. No momento parece-me pouco provável, mas quem sabe, né? Talvez com a movimentação dos fãs a gente consiga fazer com que as pessoas se interessem novamente pelo personagem. Até teve uma coisa que a gente comentou na live, que foi, por exemplo, a série Defensores da Terra, que envelheceu muito bem, e eu coloquei ali o meu desejo, o meu sonho de ver um reboot dessa série nos mesmos moldes do que o Kevin Smith fez com Mestres do Universo para Netflix. Eu sei que muita gente não gostou de Mestres do Universo porque é uma série do He-Man onde o He-Man aparece pouco, principalmente na primeira temporada. Mas o que o Kevin Smith fez ali foi muito inteligente porque ele criou basicamente a trama de um episódio e conseguiu dividir isso em 5 sem que essa trama ficasse atropelada nem arrastada. A série Mestres do Universo, salvando Eternia e Revelation, elas funcionam muito bem, elas são muito boas. Então eu confesso, eu tenho um grande sonho que é ver essa série dos Defensores da Terra recebendo um reboot no estilo do que o Kevin Smith fez com Mestres do Universo. Vamos mandar mensagem pro Kevin Smith, o cara tá no Instagram. O Michel também perguntou, né, que já estava em produção um filme do Fantasma no cinema indiano, né, que tem alguns bons filmes de ação atualmente. Alguém sabe se esse filme vai realmente acontecer e se a King está envolvida? O que acontece? O filme indiano, Michel, do Fantasma, ele começou a produção dele no período imediatamente anterior à pandemia. O que a gente sabe com certeza, o filme vai ter produção do Ronnie Screwvala e de Vassan Bala. Eles conseguiram os direitos para a produção do filme, ou seja, é um produto licenciado pelo King Features, o King Features permitiu, e uma das informações que a gente teve mais recentes, né, no caso recente que a gente fala assim, uma informação já de janeiro de 2021, é que o ator indiano Kartik Aaryan havia sido escalado para viver o fantasma nesse filme indiano. Depois disso a gente não teve nenhuma outra atualização, mas a gente fica sempre na expectativa. O Mega Comics colocou assim, não sei se eu estou enganado, mas em muitas histórias do fantasma o Capeta é desenhado como um cão e não como um lobo. Capeta sempre foi mencionado como sendo um lobo, mas em muitas histórias, principalmente as histórias desenhadas pelo Ray Moore e pelo Wilson McCoy, o Capeta realmente tinha a aparência mais de um cão. Até o comportamento dele, ele latia, coisa que lobos não fazem. Somente depois, principalmente com a entrada do Cyber, é que Capeta foi ficando cada vez menos parecido com um cão. O Mega Comics perguntou o que eu acho do fantasma da DC Comics. Eu já falei na live, já falei em outras ocasiões, o fantasma da DC é uma das melhores versões licenciadas do personagem. A gente vê que é uma história tão importante, tão especial, que ela está sendo republicada nos Estados Unidos pela Hermes. A pergunta que as pessoas fazem quanto a Mitos vir a publicar esse material, a gente já teve a ocasião de conversar com a Joana, conversar com o Júlio, que é o seguinte: existe o interesse da Mitos em publicar o Fantasma da DC? Existe, porque eles conhecem, eles sabem que o material é bom, mas esbarra no problema da cessão dos direitos de publicação, que por ser um produto da DC, acaba ficando muito mais caro, né? Mas quem sabe a gente não vê esse material vindo aqui para o Brasil daqui a uns anos. O Jack Soldier perguntou se eu gostei do Fantasma High-Tech da Marvel, que saiu por aqui. Foi uma das melhores histórias que eu li dele. Realmente, Jack, o Fantasma da Marvel foi publicado no Brasil pela Saber em 2 situações. Foi publicado em uma minissérie, em 3 números, e depois foi publicado encadernado. Eu gosto daquela versão,
esse fantasma high-tech. Eu acho muito bacana a atualização que eles fizeram do personagem naquela história, porque o fantasma ele tem essa pegada de acompanhar a evolução da humanidade, a evolução tecnológica. Então, assim, é muito legal você ver aquele fantasma que usa óculos infravermelho, que usa equipamentos eletrônicos para abrir fechaduras diferentes, né? Que usa um escudo que reage ao corpo dele, assim, é um negócio muito bacana. Foi uma versão boa, uma pena não ter ido adiante, porque eu acho que ali havia espaço para muitas histórias serem contadas. O Adalberto Marinho perguntou: há algum motivo especial para o fantasma usar aquele modelo de pistola específica? Quando você olha a dinastia dos fantasmas, você percebe que cada fantasma usa um armamento específico à sua época, óbvio. Geralmente cada fantasma está de posse do que há de melhor na sua época. Logo que o Falk começou a contar as histórias do fantasma, nós já o víamos empunhando 2 pistolas automáticas. Mais tarde foi estabelecido que estas eram pistolas Colt 1911. Por que ele usava isso naquela época? Bom, porque para a época era o melhor modelo de pistola que havia, era o mais avançado. Modernamente, a pistola Colt 1911, que continua em produção até os dias de hoje, permanece sendo considerada uma das melhores pistolas de todos os tempos. Gente, a arma não engasga, sabe? Quem de repente lida com armas deve conhecer que, por exemplo, pistolas têm uma tendência a engasgar, né? É quando a gente diz que um projétil trepa no outro, quando ele dá aquela engasgada no pente de balas. A Colt 1911 não engasga, não engasga. Ela não tem problemas de funcionamento. O único problema que ela possui até os dias de hoje é que ela tem uma baixa capacidade de projéteis. A Colt 1911 leva no máximo 8 projéteis, 1 na agulha, 7 no pente, ou seja, ele tem uma capacidade de tiro pequena. Em compensação, é uma arma muito boa. Tem até uma história do fantasma que eu acho bacana, que ele é capturado lá por uns caras e eles acham graça o fato dele ainda usar Colts 1911, que são armas pesadas, quase 1 quilo de arma, né? E uma cadência de tiro, com uma capacidade de tiro pequena. Entretanto, o fato do fantasma utilizar essa arma faz com que ele seja um exímio atirador, porque cada disparo dele tem que ser um disparo perfeito, e também confere a ele muita força física, porque ele tem que aguentar o peso das armas e também o tranco que elas dão. Como curiosidade, vários heróis pulp também usavam as Colt 1911. Entre eles, o Sombra usava Colt 1911 e o Batman, nas suas primeiras histórias, usava uma pistola semiautomática Colt M1911. O Jack Soldier também fez a seguinte pergunta, uma pergunta difícil. Não seria interessante uma Marvel, DC, Image ou Dark Horse da vida comprando a King Features e elas publicando esse personagem que está no nível de um Batman? Comprar o King Features eu acho difícil, porque como a gente já falou, o King Features é um conglomerado que movimenta alguns milhões de dólares, é uma empresa muito grande. Eles podem até ter problemas, por exemplo, sobre o que fazer com os personagens que têm. Eles estão meio presos, né, a métodos antigos. Entretanto, é difícil que eles sejam comprados. Agora, se for pensar em licenciamento, seria maravilhoso ver esses personagens, né, não só o Fantasma, mas também o Mandrake, o Flash Gordon, sendo levados para outras empresas que pudessem aproveitá-los de outras maneiras. Agradeço muito ao Rafael e ao Presto que me convidaram para esse bate-papo. Foi realmente um momento muito agradável e a gente deu lá umas notícias sobre o fantasma que eu ainda não comentei aqui. Dá uma passada lá, vai conferir o vídeo no canal do Presto. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixa de curtir e compartilhar nas redes sociais. Agradeço também a você que tem ajudado o nosso canalzinho comprando pela Amazon nos links do Fantasma Brasil que a gente põe na descrição do vídeo. E não esquece, se inscreve no nosso canal e nos segue nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece.
no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?